Isso, estamos gravando esta que é a nossa terceira aula. Só um momentinho que o Alan está mandando aqui uma mensagem. Um momentinho, por favor, desculpe essa interrupção, só um momentinho. Alan, compreendo perfeitamente. Eu lamento demais, demais mesmo. Vocês estão com uma situação um pouquinho difícil, né? Eu lamento, entendo, mas infelizmente vocês vão ganhar falta. Eu recomendo que vocês assistam às aulas perdidas pelo vídeo, para não ficarem perdidos. Aulas de grande importância, mas que vocês, infelizmente, se não assistirem o vídeo, vão ter muita dificuldade. Muito obrigado pela comunicação. Deus abençoe. Ok. Seria o nosso... Uau, um momentinho. Diante disso, eu já fico preocupado. Vocês poderiam perder toda esta matéria. Vamos ver o que podemos fazer. Vocês poderiam, com 3 faltas, perder toda esta matéria. Mas deixa eu pensar uma forma de ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Sem problemas. Ok. Deus abençoe. Ok. Ok, meus irmãos. Vamos então. Desculpe a interrupção, perdão. São os nossos irmãos Alain e Isabel estão tendo algumas dificuldades. Vamos lá. Vamos à nossa página de número 6, o objetivo, a importância e a veracidade do Novo Testamento. Vamos lá. O objetivo, a importância e a veracidade do Novo Testamento. Isso aqui é interessantíssimo, né? Essa parte vai nos ajudar a entendermos melhor a bibliologia, ou seja, a estrutura da palavra de Deus. Nós estudamos o objetivo do Antigo Testamento e agora vamos entender o objetivo do Novo. Não é seguro alguém tentar explicar por si só um assunto desta natureza. Ninguém é melhor do que o próprio Novo Testamento para responder tão importantes perguntas, porque até então a melhor forma de interpretação da Bíblia é usar a própria Bíblia para interpretar ela mesma. Assim, livraríamos de elaborar uma interpretação que nos enquadre de qualquer jeito. Nós poderíamos encontrar mais de 50 versículos com uma variedade de escritores sacros para responder essa pergunta. 2 versículos já seriam suficientes, mas para deixar bem clara essa realidade, inserimos ou fazemos menção, né, de 10 textos bíblicos, textos claros que nem dependem de interpretação. Vejamos quais são esses 10 versículos que falam por si próprios, não é? Sobre a importância e o objetivo do Novo Testamento. Número 1. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4:10. 2. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Marcos 15:28. 3. E nos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais deu a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Atos 13:32. 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2:1. 5. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Lucas 4:21. 6. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, Mateus 2:17. 7. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. João 15:25. 8. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5:17. 9.
porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, 22. E o 10º e último, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19, 36. Caros leitores ou alunos, desculpe-me, por favor, sei que não é necessário, mas mesmo assim, vou elaborar uma frase para resumir esses 10 versículos. O objetivo principal do Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo. Assim, a humanidade pode ser beneficiada com as bênçãos celestiais e com a salvação da sua alma. Então, já entendemos de forma prática o porquê da existência do Novo Testamento, ou seja, cumprimento de todas as profecias, que são bastante, né, no conteúdo ou no contexto do Antigo Testamento. Vamos então agora vermos a importância do Novo Testamento. Não há como mensurar essa importância, isto é, não há como medir essa importância. Ela é infinita, a maior dela é o cumprimento das promessas do Antigo, para que o mundo possa ser beneficiado, porque assim mostra que Deus é verdadeiro. A maior promessa, literalmente, do Novo Testamento, na Velha Aliança, está em Jeremias 1,12, que diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus tem interesse em fazer com que a sua palavra seja cumprida, na verdade, e melhor do que o Novo Testamento, impossível, porque está trazendo o literal cumprimento das profecias vinculadas dentro do Antigo Testamento. 3. A veracidade do Novo Testamento. O Novo Testamento, um momentinho, hoje eu estou com várias situações aqui. Ok. Um momentinho. Alunos que estão com muitos problemas hoje, meu Deus. Que isso, tem dia que está tranquilo, tem dia que está bem complicado. Mil desculpas, irmãos, não é comum termos essas interferências, mas nós estamos tendo. Mas Deus é bom, isso faz parte, né? Não deveria acontecer, mas faz parte. Desculpe realmente pela interferência. Vamos lá. A veracidade do Novo Testamento. Quem disse aliança é verdadeira é o próprio Antigo Testamento. Se realmente o Novo Testamento cumpre-se as profecias do Antigo, ele é verdadeiro. E, todavia, quanto a esse assunto, o próprio Cristo comprovou em Lucas 24, 44, 45, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu acredito que eu já falei isso uma ou duas vezes, mas não é demais repetir o que eu vou falar aqui agora. Jesus, quando pronuncia essa palavra em Lucas 24, 44, 45, ele está falando de um aspecto muito, vou repetir, muito importante no conteúdo do Antigo Testamento. A que tipo de aspecto ou quais aspectos de grande importância Jesus estava se referindo exatamente neste texto? Tanto que eu coloquei em negrito, né? Lucas 24, 44, 45. Vamos ver se vocês conseguem se lembrar. Eu creio, se eu não estou enganado, que eu já falei disso 2 ou até 3 vezes em outras matérias aqui com vocês. Vamos ver se vão se lembrar. E aspectos, ou sobre que pontos específicos Jesus, a fazer essa declaração, ele está
se referindo ao Antigo Testamento. Que observe que ele aqui está falando, é verdade, do Antigo Testamento. Mas em que sentido? De forma mais específica. Não consegue se lembrar. Nem a irmã Daniele, nem a irmã Isabelle. Ok. Anotem aí que interessante. É muito interessante isso e importantíssimo. O Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 partes. Vou repetir. O Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 partes: lei, profetas e salmos. Lei, profetas e salmos. Isso é importante. Escreva em algum lugar ou ao lado dessa declaração, ou no seu caderninho de notas. Isso é muito importante. Boa noite, família, casal, guerreiro. Estão guerreando muito vocês. Eu fico triste que vocês estão guerreando. Em algumas ficam para trás, outras conseguem vencer. Mas estamos orando por vocês. Vocês vão sair vencedores no nome de Jesus. Certo? Anotaram então? Então, as 3 divisões naturais do Antigo Testamento, ou da Bíblia hebraica, página de número 7. Estamos falando da veracidade do Novo Testamento, item 3. Ok? Então, repito uma vez mais. As 3 divisões naturais do Antigo Testamento, não é? Lei, profetas e salmos. Lei, profetas e salmos. Procurem ter isso anotado, se possível até memorizado, porque é importantíssimo na compreensão da bibliologia. Número 6, o Antigo Testamento. Na Bíblia protestante, falo da Bíblia protestante porque tem a Bíblia católico-romana, que ela é acrescida de 7 livros, ou tem 7 livros adicionais. Por isso que estamos usando essa frase, essa expressão, para ficar bem diferenciado. Bíblia protestante. Na Bíblia protestante, o Antigo Testamento é um conjunto de 39 livros, escritos pelos principais representantes de Deus entre os israelitas, sendo eles profetas, sacerdotes, reis e líderes israelenses. Os mais conhecidos deles são Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão, Esdras, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Jonas e outros. Mesmo que a Bíblia original hebraica contém 24 livros, esses testamentos são iguais. A diferença é que, às vezes, os grupos de livros na Bíblia protestante é um só na hebraica. Olha que interessante, talvez um detalhezinho que poucos de vocês sabiam. Na nossa Bíblia protestante, o Antigo Testamento é composto de 39 livros, mas na Bíblia hebraica de 24. Mas peraí, então mudou o conteúdo? Não, são os mesmos exatos livros. O que altera é a contagem de alguns desses livros que se tornam um único volume. Por exemplo, o livro de 1ª e 2ª Reis, na nossa Bíblia protestante, na Bíblia hebraica é um só livro, livro dos reis. Não tem essa de 1º livro dos reis ou 2º livro dos reis. Na Bíblia hebraica é um só livro, livro dos reis. A mesma coisa, 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel. Na Bíblia hebraica não tem isso. É o livro de Samuel. Ou contém os mesmos capítulos idênticos da nossa Bíblia, só que não tem a divisão 1º e 2º livro. Alguém está me acompanhando? Alguém está me acompanhando? A mesma coisa no livro das Crônicas.
No livro das crônicas é a mesmíssima coisa. Na Bíblia hebraica na nossa Bíblia, primeiro livro, segundo livro das crônicas. Na Bíblia hebraica é um só, livro das crônicas. Aí o negócio fica mais engraçado ainda. Esdras e Neemias. Esdras e Neemias é um único volume. É livros ou relatos de Esdras e Neemias, ao invés de dizer o livro de Esdras e livro de Neemias, na Bíblia hebraica é livro, aliás, relato ou narrativa de Esdras e Neemias. Isso vai acontecer com muita frequência na Bíblia hebraica, por isso que dá a impressão que ela encolheu, ou seja, a Bíblia hebraica, 24 livros, a nossa Bíblia protestante, 39, mas o conteúdo é exatissimamente o mesmo, não altera nada, não muda nada, só muda, claro, a questão das divisões, o número de versículos é o mesmo, o número de palavras é o mesmo, narrativa, tudo igual, só quando chega em alguns livros, eles não são divididos, né, como nós os conhecemos, porque a nossa divisão, então, leva a termos os 39 livros, e a maneira como é compaginada, ou compaginados os livros na Bíblia hebraica, claro, fica-se aquela ideia que eles são menos quantidade, 24, mas são livros enormes, né? O livro de 1 de Samuel, aliás, o livro de Samuel, Reis e Crônicas, na Bíblia hebraica, são enormes. Aí sim, muda até a configuração dos capítulos, né? Você vai encontrar capítulo 70, capítulo 80, capítulo 90 no livro de Samuel, de Reis e de Crônicas. Já não encontramos esses números tão elevados por causa do quê? Das divisões que são feitas, ou seja, primeira de Samuel, segunda de Samuel, primeira de Reis, segunda de Reis, primeira das Crônicas, segunda das Crônicas. Compreenderam, gente? Compreenderam? Isso é importante, tá? O conteúdo é o mesmíssimo, só muda a questão da configuração. Neste item, abordaremos os seguintes pontos: cronograma da escrita do Antigo Testamento, quadro demonstrativo, canon, obras de Esdras e canonização do Antigo Testamento, composição do Antigo Testamento. O Antigo Testamento deixou uma história tão importante, que a partir do momento que nós evangélicos, e sobretudo líderes, pastores, não conhecem pelo menos a base histórica do Antigo Testamento, traz, sinceramente, sérios prejuízos à igreja ou às igrejas no que tange a compreensão do Novo Testamento. Vamos lá, então, vamos entrar aqui numa parte tanto histórica como técnica, mas de grande importância para compreendermos o Novo Testamento. Cronograma da escrita do Antigo Testamento. Veja como funciona a contagem dos anos AC, ou seja, antes de Cristo. Primeiro, é preciso saber que esses anos são negativos. Segundo, e quando se acrescenta números positivos em números negativos, o seu gráfico aparentemente diminui, mas é só aparente. Vejam, menos 20 mais 5 dá menos 15. No gráfico, o menos 15 parece ser menor do que o menos 20, mas na verdade menos 15 é maior do que menos 20. Isso é matemática, né? Você que já passou por esse processo lá no segundo grau, no primeiro, se você não passou pelo primeiro, esquece, vai dar problema. Mas eu quero acreditar que todos aqui passaram, né? Nós, claro, temos alunos que não chegaram ainda ao segundo grau. Então, quando chegamos nesta parte aqui, dá um nó na cabeça. Ah, pastor, estamos estudando teologia ou matemática? Não, nós estamos trazendo um exemplo matemático para você entender esse aspecto da teologia. Vamos apresentar o cronograma da escrita do Antigo Testamento e não o cronograma do Antigo Testamento, propriamente dito, isto é, desde Adão.
Vamos falar somente de quando iniciou a sua escrita. Oh, que interessante! Então, vamos fazer uma análise da escrita, ou seja, a partir de quando o Antigo Testamento foi redigido. Aliás, antes que eu me esqueça, até amanhã eu vou dar um presentinho bem simples, mas simples é flimplérrimo, entende? Eu sei que vocês, eu acredito, irmã Daniela, irmã Isabel, irmão Kleber, irmã Isabelle e Alain, vocês têm muitos livros, boas obras, né, de teologia que lhes ajudam, né, no estudo da Escritura Sagrada e também no acompanhamento das nossas matérias. Eu adquiri há pouco tempo, né, por recomendação de um pastor hispano que fala fluentemente português, uma obra super simples, mas de um conteúdo enormemente rico, riquíssimo. Chama-se Manual Bíblico Brit. Está inclusive aparecendo muito nas redes sociais, no Facebook, né, num precinho bem. Não vou dizer o preço, você até vai descobrir depois, navegando nas redes sociais, no Instagram, também estão anunciando, e esse pastor, há uns 2 meses, ele me deu essa dica. Fui lá para conferir o material, você não acredita, o material é excepcionalmente bom. E a gente desconfia, né? Um material barato, realmente super barato, em PDF, numa qualidade de um dicionário, de uma enciclopédia bíblica, a gente desconfia. Então, esse pastor me deu de presente, ele me deu de presente, ele me deu a dica para comprar, depois ele mudou de ideia, pastor, é tão barato que eu vou te dar de presente. Então, ele me deu de presente, eu fiquei um mês lendo todo esse manual, ele não é muito grande, mas ele é colorido, cheio de gráficos, e vai ajudar, creio que, a cada um de vocês a terem uma visão não só da Bíblia, mas também da Bíblia nos seus 2 testamentos. Mas ele se chama Manual Bíblico Brit. Eu vou postar no grupo, tá? Free, gratuito para vocês. Ele ajuda, inclusive, se você quiser imprimi-lo e fazer dele de um livro, pode-se fazer sem nenhum problema, né? Você tem todo esse direito de fazê-lo, inclusive os autores fazem essa menção em uma das páginas. Você pode imprimir desde que não adultere ou faça com que o conteúdo seja ao desconhecimento, ou seja, que você diga que é o autor fulano, 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 muito bom, ele é tremendo. Eu, há muitos anos em língua portuguesa, não vi um material de uma qualidade tão excepcional. Não é exagero, não, vocês vão ver. Vou tentar fazer isso hoje, no mais tardar amanhã, vou postar aqui no grupo. Aí você salva em PDF, salva, coloca em algum lugar no teu computador, no teu iPad, no teu laptop, e se quiser imprimir e fazer dele de um livro, também fica ó, top. Conhecemos um pastor aqui em Orlando, brasileiro, que também conheceu essa obra. O livro dele ficou mais ou menos assim, algo de 200 e algumas páginas. Muito bom, vocês vão amar. Eu estou amando, eu estou recomendando esta obra, não apenas para que compre, mas se eu posso compartilhar doando, faço de coração sem ganhar nada. Aliás, ganho a satisfação que vocês vão estar com excelente material. Tudo isso que eu estou falando, interessante, né? Vai aparecer dentro desse manual bíblico, que vai iluminar e até mesmo reforçar as abordagens que eu estou fazendo com vocês. Mas vamos lá. Vamos conhecer, então, o quadro de como iniciou a escrita do Antigo Testamento. Vamos conhecer isso em 5 linhas do tempo. 5 linhas do tempo. Primeira linha do tempo entra Moisés. Moisés foi o primeiro e o maior escritor da Bíblia Sagrada. Se você não sabia disso, Moisés foi o primeiro e o maior escritor da Bíblia Sagrada. Nasce entre os anos 1617 e 1625 a.C., aproximadamente. Mas o seu ministério só iniciou 80 anos depois. Ele morreu com 120 anos. Moisés serviu o faraó por 40 anos no Egito.
serviu ao seu sogro Jetro. Jetro pode ser com G ou com J, tem variantes. Nas Bíblias em português é muito normal você ver com G, em italiano, em outros idiomas com G. Aliás, com J em português e G em outros idiomas. Então, ele serviu ao seu sogro Jetro mais 40 anos e no deserto de Midian. E serviu a Deus guiando o seu povo no deserto por mais 40 anos. Então, a vida de Moisés é dividida em 3 períodos iguais de 40, 40, 40, 40, mas tendo 3 pessoas diferentes a quem ele serviu. Não é? Primeiro lance de 40 a Faraó, segundo lance a Jetro e o último lance ao Deus de Israel. Letra B. Com o seu ministério, Moisés inicia também a escrita de Gênesis, entre os anos 1537 e 1545. Então, ele gasta em média de 8 anos trabalhando com o livro, só com o livro de Gênesis. Até então, o conteúdo de Gênesis se encontrava somente na memória do povo hebreu. Com o início da escrita, vamos chamar de ano zero, devido não ter ainda um ano o início da escrita sacra. Letra C. 120 anos depois do seu nascimento, ou 40 anos depois do início de seu ministério, que iniciou com 80 anos, Moisés escreve os primeiros 5 livros da Bíblia, a saber, o Pentateuco. Isto por volta dos anos 1497 e 1505 a.C. Vamos chamar de ano 40, devido ter apenas 40 anos do início da escrita sacra. Qual é o outro nome dado aos 5 livros iniciais da Bíblia? Ou seja, conhecemos como Pentateuco, mas essa é a forma grega, não é? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Mas os judeus não conhecem estes 5 livros por Pentateuco, conhecem por um outro nome, muito falado, que eu acredito que vocês se lembram. Vamos lá. Torá, pastor. Torá, Torá, Kleber, sorria, Jesus te ama e eu também, 50. Cinquentinha, Kleber. Ô, Kleber. Ó, no dia da formatura do Kleber, eu quero ver o Kleber sem o bonezinho. Sabe por quê? Tem uma unção dobrada debaixo desse boné. Sério, é o manto do profeta. Elias tinha o seu manto, lembra-se? A Bíblia fala isso, né? E qual é o manto do irmão Kleber? O bonezinho. Eu até já fiquei tentado, vou dar aula de boné. Não, então, alguém pode dizer, está querendo ficar igual ao irmão Kleber. Não, deixa o irmão Kleber ser ele, único, singular, né? Mas no dia da formatura, que ele leve o boné, que vai estar carregado de unção. Aí ele vai tirar e dá para mim. Vai ser o meu presente de formatura, meu irmão. Vai me dar o seu boné. Aí eu posso testificar para a turma, ó, esse camarada, esse servo de Deus, estudou o curso, ó, com uma unção tremenda, mas no dia da formatura ele passou para mim a unção. Vai ser benção nesse dia. Perfeito, vamos lá então. Então, Torá é o nome, Torá. Então, os judeus não conhecem por Pentateuco, senão por Torá. Virando a página, letra D. Depois da morte de Moisés, no ano de 1537, aproximadamente, Josué inicia a escrever os primeiros livros dos históricos, que tem o seu próprio nome, Josué. E ainda vamos chamar de ano 40. Aproveitando este gancho, Moisés, preste atenção na minha pergunta, Moisés morre, sucede a ele, como já estamos aqui falando, Josué. Ok. Vou fazer a seguinte pergunta a vocês. Como morre Moisés? E quem sepulta Moisés? Alguém sabe? Alguém se lembra? Como morre Moisés? A Bíblia dá uma breve narrativa, uma breve, não entra em muitos detalhes. Josué? Não. Como morre Moisés e quem o sepulta?
Sim, Moisés, Kleber. ele... Sim. Vamos lá. Quem falou primeiro? Pode deixar meu irmão falar, então. Vamos lá. É que colidiram, vocês entraram quase que ao mesmo Ah, tempo, aí deu. Vamos ouvir irmã Daniele, que o Kleber já papou os 50 dele, né? Já está com o bucho cheio. Irmã Daniele, vamos Pelo, lá. pelo meu entendimento, ele morre ali sentado, né? Olhando a terra, né? A terra Correto. prometida. E quem sepulta ele, ai, eu acho que é errado o que eu ia falar. É o próprio Deus, não é, né? É outro, né? Foi o É o próprio Deus que próprio sepultou. Deus, é o próprio É? Deus. E Ai, é quem sepulta Moisés é o próprio Deus. Se vocês nunca leram essa passagem bíblica, eu vou ler agora e vocês vão anotar como isso aqui é de uma importância brutal. Você acredita que tem pastores que tentam falar desse assunto e se perdem, porque não se lembram da passagem bíblica e falam qualquer coisa, menos o que está escrito no texto sagrado. Deuteronômio capítulo 34, por favor. Na terra de... Deuteronômio. Como? Ele morre na terra de Moabe? Sim, exatamente. Está ali, ó. Deuteronômio capítulo 34, versículo 5 em diante. Deuteronômio capítulo 34, no versículo 5 em diante. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, do outro lado do Jordão. Olha que interessante isso. Ele cruzou o Jordão, mas, aliás, ele na verdade não cruzou o Jordão, porque ele estava do lado direito, se você olhar no mapa. Então ele tinha que cruzar para o lado esquerdo, como fez toda a nação de Israel, mas ele não cruzou. Olha, porque ele estava no Monte Nebo. E o Monte Nebo, pela geografia bíblica, estava desse lado, né, do lado direito. Por isso que ele morre aonde? Nas planícies de Moabe, né? Ou uma parte de Moabe que tem uma planície e uma parte alta que é o Monte Nebo. Então ele morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor. Versículo 6. Este, quem? O Senhor, o sepultou num vale, aí sim, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. Olha só, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Então, a única coordenada geográfica que a Bíblia nos dá, que foi na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Já estive lá, interessantíssimo, muito lindo, mas diz a Bíblia que ninguém até hoje sabe onde fica a sepultura. Versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu, contudo a sua vista não se havia escurecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Outra coisa que chama-nos atenção, né? Não era normal uma pessoa com 120 anos não ter problema de visão, né? Que é a coisa mais normal do mundo. Alguém com já, como eu, 63 anos, eu já comecei a ter problemas de visão com 13 anos. Já são mais de 50 anos que eu uso óculos, né? Mas os problemas de visão tendem a piorar depois dos 60, 65, 70, 80. Mas Moisés aqui falece, morre com 120, com um vigor nos olhos de forma extraordinária. Então, isso aqui é digno de nota, isso aqui é digno de observação. Pastor, Sim, o pastor que mencionou uma vez que quando Moisés morre, Satanás tenta achar o corpo dele para tentar fazer com que idolatrasse essa Moisés. possibilidade é bastante grande. Vamos lá no livro, na Epístola de Judas. Epístola de Judas. Epístola de Judas, ela fala dessa situação bem incomum, bem rara. Em nenhum lugar da Bíblia lemos algo parecido ou semelhante.
A epístola de Judas está antes do livro do Apocalipse. Epístola de Judas, versículo de número 9. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele um juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. O livro de Judas, por muito tempo, foi considerado um polêmico demais, por vários fatores. Primeiro, o conteúdo. O conteúdo, na época, não tinha aparência e muito menos um entendimento de ser um livro canônico, porque ele menciona neste livro, pelo menos, 3 passagens extraídas diretamente do livro de Enoque, que é considerado um livro apócrifo. Mas olha o que nos chama a atenção. O que levou a Deus permitir, não é, com que 3 versículos que estão contidos em Judas saíssem diretamente do livro apócrifo de Enoque? Resposta é que definitivamente esses 3 versículos não têm conteúdo apócrifo, muito pelo contrário. Estão ali. O livro na sua totalidade, entenda isso aqui, o livro de Enoque na sua totalidade é um livro definitivamente apócrifo, um livro cujo conteúdo não foi em nada inspirado pelo Espírito Santo. Estamos de acordo com isso? Os livros apócrifos não tiveram inspiração, não tiveram selo de autenticação pela inspiração do Espírito Santo. Agora, é muito curioso, e os teólogos não têm uma resposta plausível ou razoável para isto, 3 versículos, 3, do livro de Enoque são transladados ou transcritos para dentro da epístola de Judas. Por isso que durante 5 séculos a epístola de Judas foi considerado um livro apócrifo. Mas depois da reforma, olha, em 1519, 2 anos depois da reforma protestante, um grupo de teólogos reunidos, não é, na Alemanha chegaram à conclusão que Judas deveria ser um livro canônico, não apenas por causa, não é, de apenas 3 textos ou 3 versículos não canônicos, mas por causa de todo o seu conteúdo canônico. Interessante, né? Temos aí 25 versículos. Então, 22 versículos é a maioria. São considerados canônicos. Só 3 não canônicos ou apócrifos. Quais são esses versículos que saíram direto do livro apócrifo de Enoque? Pode anotá-los? Que interessante isso aqui. O versículo de número 9, o que acabamos de ler, o versículo de número 9. Deixa eu ver aqui o outro versículo. O 9. O 14. E o 15. 9, 14 e 15. Então, esses 3 versículos, versículo 9, o versículo 14 e o versículo 15 da epístola de Judas, eles vieram direto do livro apócrifo de Enoque. Se você adquire o livro de Enoque e lê com atenção, você vai descobrir esses 3 versículos dentro do livro de Enoque. Mas aí foi uma batalha tremenda, né, de anos, até que depois da Reforma Protestante de 1517, os teólogos, revisores, né, da Bíblia, chegaram à conclusão: não, o livro de Judas é canônico, não vamos inutilizá-lo só por causa de 3 versículos não canônicos. E o curioso que aí vemos também a mão de Deus permitindo. Agora, não se sabe por quê, não entendemos, nenhum teólogo ou historiador entende, porque exatamente esses 3 versículos foram autorizados, não é, por Deus para fazerem parte da epístola de Judas, e se você ler a grosso modo,
eles retratam uma realidade bíblica. Vamos ver o 14 e o 15, só por curiosidade. Olha lá. Livro de Judas, vamos ler o 14 e o 15. Ele é pequenininho, esse livro, mas ele tem um conteúdo de ensino assustador. Concernente a estes, profetizou Enoque o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos. Sabemos que Enoque é bíblico, confere comigo. Foi o primeiro homem que foi trasladado sem ver a morte desta terra. E ali nós lemos em Gênesis capítulo 5, do verso 22 ao verso 25. Aí o verso 15. Para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticarem, de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Esses dois versículos falam, né, da vinda de Jesus na sua segunda etapa, regressando à terra. Aqui não se trata do arrebatamento. Porque está dizendo aqui que ele está vindo com os seus milhares de santos. Então está descendo Jesus no Monte das Oliveiras, de acordo com Zacarias, capítulo 14. Que interessante. Então, Enoque já teve a visão do regresso do Senhor Jesus Cristo à terra, com a igreja glorificada, no final da tribulação. E isso é bem curioso. E ele faz parte do livro de Enoque e passou a fazer parte do livro ou da epístola ou da carta a Judas. É uma excepcionalidade. Nenhum livro da Bíblia traz esta marca curiosa, que tem em parte uma pouca explicação, mas o porquê de tudo isso ainda reside um grande mistério. Ok. Vamos ao quadro demonstrativo lá no 6.2. Os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, foi iniciado em 1537, concluído em 1497 a.C. Tomaram 40 anos de escrita. Os livros históricos, mais os poéticos e os proféticos, foi iniciado em 1497 e concluído em 400 a.C. Tomaram-se 1097 anos de escrita. Depois do livro de Gênesis a Esther, junto com Malaquias, foram 40 mais 1097, com um total de 1137 anos. Depois, mais 400 anos do período interbíblico, ou seja, 1137 mais 400, 1537. Então, de Gênesis a João Batista, duraram 1537 anos aproximadamente. Interessante. Essa é a cronologia de como os livros do Antigo Testamento foram rigorosamente distribuídos na linha do tempo. Agora, Canon, que não é a sua máquina fotográfica Canon, na verdade, não é a sua filmadora Canon, é a palavrinha Canon, né, que determina o que é autêntico a nível da inspiração do Espírito Santo. A terminologia Canon literalmente vem de cana. Tratava-se de uma planta oriunda do pântano, podendo ser o junco ou outra planta, que o seu caule é uma cana, como os bambus, creio que vocês já viram, né? No Brasil, aqui na Flórida, né? Aqui atrás do meu condomínio tem um bambuzal que dá gosto. Até pensei que fosse cana, né? Que meu filho olhou, ih, pai, vou apanhar cana para chupar. Não é cana, é bambu. Porque a distância, a cana e o bambu confundem, né? E meu filho nunca viu cana, mas só em documentário. Mas já disseram para ele que é doce como mel, né? Quando ele viu esse bambuzal aqui atrás, ele parecia uma criança, né? Um camarada de 26 anos com um facão já para cortar. Para! Isso é bambu, não é canavial. Aí nos aproximamos, né? Vou te provar. E peguei e quebrei, ó. Vê se é gostoso. E não tem nada, não tem nada. Isso aqui é bambuçal, tá? Eu sei que aqui tem lugares que tem canaviais, né? E é abundante. Então, quando você vier à Flórida, me pergunta onde você pode tomar um caldo de cana, que eu vou buscar para você. Porque aqui tem
cana, né? Canaviais, mas até agora, pelo menos aqui na minha zona, eu ainda não encontrei. Eu sei que umas 20 milhas, mais ou menos ao norte aqui da minha casa, tem uma área de fazendas, né? Já fui informado, e que tem muitos e muitos canaviais, né? Eu creio que o casal aí vai vir à Flórida da próxima semana, se tiver um tempinho, porque eu sei que vou vir aqui para relaxar, para tirar férias, e não seria justo eu fazer esse pedido, né? Mas já faço em público. Se tiverem umas 2 horinhas livres, né? E relaxados, né? Passem aqui para tomar um caldo de cana que eu vou correr atrás nessa semana mesmo, né? De conseguir aqui uma garapa para vocês, né? Se eu não conseguir a garapa, vocês vão conhecer, vão comer a famosa coxinha bomba da minha esposa, né? Que é um negocinho assim bem grande, a coxinha bomba. Eu sei que vocês vão entrar, mas não sei se vocês vão conseguir sair da minha casa. Que pelo menos o Alan vai comer umas 8. Tô falando sério, Alan, não tô exagerando, não. Pelo menos 8, fora, né? Os bolinhos de mandioca, que minha esposa faz recheado com carne moída e azeitona. Aí alguém vai dizer, maldade. Exatamente, a intenção é vocês entrar, sair é outro assunto. Agora a gente vai ter que ir, uma grávida aqui do meu lado, o pastor falando isso, agora não vai ter como, né? Pastor. Já tá grávida? Sério? Oh, parabéns! Oh, Deus abençoe! Coisa linda! Que notícia bonita! Então, com mais razão, por favor, separe pelo menos uma horinha aqui para estar conosco. Uma horinha. Eu sei que a agenda de vocês vai estar assim, ó, vocês vão estar se divertindo para valer, né? Mas antes de ir embora, separa uma horinha, me chama, que eu paro tudo para receber vocês, né? Já providencio, corro atrás para minha esposa fazer essas coxinhas bombas, esses bolinhos de yuca, e vocês vão sair daqui, ó. E essa criança não vai nascer arrepiada, não. Vai nascer abençoada, já está abençoada, no poderoso nome de Jesus. Depois, Alan, se me permite, no final, queremos orar, agradecendo a Deus, né, por essa linda notícia, por essa linda vitória. Creio que vocês desejaram muito, né? Olha, fiquei até emocionado demais. Parece que até eu que vou ser papai. Milagre, depois a gente conta o testemunho. Que lindo, que lindo. Eu tô ansioso para ser avô, né? Mas meu filho não toma providência, não toma iniciativa. Já orei, já jejuei, já apresentei candidato. Não, pai, calma, devagar. Não é assim, não, meu filho, eu preciso de neto. Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja, eu não tenho nenhum neto. Faz isso comigo. Contagem mestres da família, né? É mais complicado, né? A senhora não sabe como meu filho é exigente. Meu Deus, eu quero uma mulher assim, assim. Ah, você quer a rainha do Egito ou da Grécia, porque desse jeito tá complicado. Mas deixa quieto, gente. Vou continuar que é melhor. Mas parabéns, gente. Parabéns de coração, muito feliz com essa notícia. É daí para melhor, no poderoso nome de Jesus. Que bom que a gente sempre, no meio de tanta luta e dificuldade, temos essas lindas notícias que nos animam, né, para vencer, avançar e conquistar no nome de Jesus. Mas vamos lá. A terminologia Cânon vem literalmente de cana. Tratava-se de uma planta, como já falei, oriunda do pântano, podendo ser o junco ou outra planta, que o seu caule é uma cana, como os bambus ou as canas do Brasil, segundo Jó 40:21 e Isaías 19:6. E dentre muitas utilidades, o pessoal da antiguidade selecionava as canas mais alinhadas, com seus gomos distribuídos mais igualmente para medir. Era o metro ou a fita métrica, ou a trena da época, porque não tinha formas claras de medição. Então, eles usavam esses bambus como parâmetro, né, como modelo de medidas. Então, a palavra cânon, tá? A palavra cânon, ela ainda na antiguidade havia um ditado que se referia a tudo confirmado ou testado e aprovado. Eles chamavam tudo que fosse confirmado ou testado e aprovado de canonizado, que quer dizer medido. Observe que a Igreja Católica Romana roubou essa terminologia que é bíblica e de nós evangélicos. Então, digamos, hoje a Igreja Católica diz, não, Daniele Militão amanhã vai ser canonizada a santa padroeira de Poços de Caldas, né? Mas isso é a Igreja Católica que cria
essa fantasia de fazer seres vivos e pessoas vivas em santos, na verdade, não vivas, mortas, né? A Bíblia que nos faz santos vivos. Então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a Bíblia chama a mim, a você e a cada um de nós de santos. Já leram isso na Bíblia? Nós somos chamados de santos. Então, nós estamos vivos. Vai para a Igreja Católica, a irmã Daniele Militão Tinin está morta. Tá? Então, duas coisas erradas. Biblicamente, nenhum santo está morto no céu, está vivo na terra. Segundo, a expressão canonizado não se aplica em dar autoridade para nenhum ser, seja no céu, na terra, vivo ou morto, de intercessão. O único que tem poder de intercessão é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse termo ele é roubado e mal usado dentro da Igreja Católica Romana. Continuando aqui, então os intelectuais na área religiosa, no mundo atual, chamam de canonizado como sinônimo de confirmadas ou testadas e aprovadas, não é? Isso é o significado da palavra bíblica e teológica de canonizado. Conheçam frases relativas. Canon quer dizer med, significa prova, teste. Canônico, medível, diz respeito a provável, testável. Sim, fale, Alan. Desculpa, pastor, é só uma analogia assim, referente à religião católica. Quando pegam a questão dos santos, os canonizados, não é meio que uma inversão, como se fossem os profetas hoje, que nós entendemos que eram pessoas usadas por Deus, em intermédio do Espírito Santo, para entregar profecias, etc. E a Igreja Católica acaba pegando pessoas do dia de hoje, transformando essas pessoas como se fossem profetas. E você falou que canônicos eram os livros. Por que eles usam santos canônicos? É o que eu acabei de falar agora. A Reforma Protestante acontece em 1517. Anos depois, em 1546, é lançado o chamado Concílio de Trento. É uma cidade do norte da Itália com o nome de Trento. E lá se reuniu o grosso da cúpula da Igreja Romana, e aí eles declaram a chamada Contra-Reforma. O Concílio de Trento, então, ele desenha tudo aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana adotaria como seu credo, ou seja, adoração a Maria, a adoração às imagens, os 7 sacramentos, a inclusão ou reconhecimento dos 7 livros apócrifos como canônicos. Então, o Concílio de Trento ele faz aquilo para a Igreja Católica o que a reforma de Lutero fez para a Igreja Protestante. Embora, deixo claro, que já havia por séculos adoração à imagem, já havia por séculos a veneração à Virgem Maria, a veneração aos demais, entre aspas, santos. Já vinham alguns desses credos sendo desenvolvidos, mas eles foram confirmados, oficializados e outros acrescentados. Então, 1546, Concílio de Trento, foi a Contra-Reforma. 1517, na Alemanha, foi a Reforma. Então, a expressão canonizado passa a ser roubada pela Igreja Católica a partir do Concílio de Trento, quando ela diz fulano, 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 fulano foram canonizados santos, ou seja, na visão da Igreja Católica, o santo tem poder para interceder lá no céu junto a Deus pelos homens aqui na terra. Segundo, tem poderes para a realização de milagres, prodígios e maravilhas. E aí, respondendo à pergunta do Alan, isso não seria uma inversão da visão bíblica dos profetas aqui na terra no tempo do Antigo Testamento? Não. Isso seria a exata personificação dos ritos da antiga Babilônia de 3, 4 mil
anos antes de Cristo, porque a Igreja Católica Apostólica Romana ela herdou todos os rituais do paganismo babilônico, que é adoração ao homem, adoração à criatura e adoração a Satanás. Então, o babilonismo ele tem adoração em 3 pontos: adora o homem, adora os animais e adora a Satanás. E a Igreja Católica recebeu isso de bandeja quando entra o Império Romano. Quando o Império Romano é estabelecido, né, com o seu primeiro imperador, César Augusto ou Otaviano Augusto, ele recebe o título de Pontífice Maximum, né, ou de Máximo Pontífice, que é o herdeiro de todos os ritos e de todos os segredos e de todos os mistérios da antiga Babilônia. Então, a partir de César Augusto, o Império Romano ele adota o babilonismo, só que agora na roupagem romana, na roupagem latina, não mais na roupagem do Oriente Médio. Até que no ano 507 depois de Cristo, a Igreja Católica começa a se formar como uma organização religiosa. Começa com Constantino, em 311 depois de Cristo, né, que ele declara uma trégua entre romanos e cristãos, porque até então os imperadores romanos perseguiam, não é, os cristãos. E aí Constantino decide fazer um acordo de paz, desde que os, entre aspas, cristãos apostatados adorassem aos deuses greco-romanos. Aí começou o quê? A miscigenação ou sincretismo. Exemplo, Júpiter ou Zeus passa a ser adorado como São Pedro na Igreja Católica. Santa Bárbara é Semíramis, e assim por diante. Todos os deuses da antiga Grécia e da antiga Roma passam a ter papel dentro da Igreja Romana com nomes latinos. Certo? Quando se adora, por exemplo, a Santo Onofre, pela Igreja Católica, se adora a um deus da mitologia grega, né, chamado Bucéfalo, que tinha metade a cabeça de um homem e o corpo de um cavalo e os pés de um touro. Olha só que coisa estranha. A lista é muito grande. Falar sobre isso, nós vamos falar numa matéria chamada Seitas e Heresias. Vai ser a primeira matéria do curso médio em teologia. Então, tranquilo, quando a gente fechar o ciclo do curso básico, né, quem tiver interesse em partir para o médio, então a primeira matéria do curso médio em teologia, seitas e heresias, né? Vamos viajar em 18 seitas ou religiões, mas assim, ó, bem rapidinho, em 6 aulas apenas. Quem adora esses santos é uma adoração a outros deuses, mas na ignorância, não tem um certo perdão pela ignorância, uma coisa assim? Entre aspas. Por quê? Porque o mundo espiritual é muito sensível. Concordo com a irmã, existe a ignorância, mas o mundo espiritual é extremamente sensível. E você não aprende sobre isso, né? Porque não há, os padres, uma boa parte deles sabem dessa verdade, uma boa parte, porque eu convivi com padres, fiz um casamento ao lado de um frei do Rio de Janeiro, né? Ou seja, a menina vem de uma família católica romana extrema, o menino de uma família da Assembleia de Deus. Os pais da menina católicos ferrenhos, e eles fizeram uma ameaça, não, para a estrela se casar, o nome da menina, se a estrela se casa, tem que ter um sacerdote católico. Já o menino, um grande amigo nosso, não, eu só se caso se tiver um pastor evangélico. E agora? Aí ele vem, né, o Antônio Malafaia Júnior. Prestes, está um problema, eu só me caso se tiver um padre na história. E agora? Eu olhei para a cara dele. Deixa eu falar com o teu tio, né, que era meu pastor na época, o pai do Silas Malafaia, pastor Gilberto Malafaia. Pastor Gilberto, quebra aqui o mistério. Dá uma de Salomão, divide a criança. Qual o problema? O problema é com o seu sobrinho.
vai se casar. Estou sabendo, né? Mas o problema é mais complicado. Aí apresentei a situação a ele, ele coçou a cabeça. Joga na tua mão. Como é que é? Joga na tua mão. Você que foi chamado para fazer o casamento, você que decide. Aí passei uma semana orando e Deus falou no meu coração: vai, e ele vai ouvir o meu evangelho. Ele quem? O padre. Gente, que loucura, nunca fiz isso na minha vida. Aí fiz o que eu estou resumindo para você entender. Fiz o casamento e eu fiz um acordo com ele. Falei, Frei, ele chama-se Frei Salismar. Frei Salismar, é o seguinte, isso aqui é uma família que tem um carinho muito grande, já os conheço há muito tempo. Vamos fazer um acordo? Não fala de Maria, não fala dos santos, entendeu? Fala de Jesus, do amor, Jesus, o Espírito Santo. Ele olhou para mim, deu um sorriso. Gostei. Fui com a sua cara, pastor. Vou fazer isso. Eu nunca fiz isso por ninguém, mas vou fazer pelo Senhor. Nem pelo casal, mas vou fazer pelo Senhor. Ele se comportou direitinho, irmãos. Não falou nada, nada de santo, de Virgem Maria, de purgatório, nada. Parecia um crente. E aí nós dividimos a cerimônia meio a meio, aí depois eu fiz a parte final até a entrega das alianças, e aí o Espírito Santo falou no meu coração: evangelista, solta a mensagem de salvação. Aí soltei a mensagem de salvação em 15 minutos, foi um casamento que durou 70 minutos. Gente, o homem ficou às lágrimas, me abraçou, o Frei, muitas pessoas também foram tocadas pela palavra, mas eu jamais podia imaginar que 19 meses depois eu encontrei esse homem numa igreja batista, aceitando a Jesus. 19 meses depois eu estava pregando numa igreja batista renovada e quem estava lá de joelhos, levantando a mão, recebendo Jesus? O Frei Salismar. Te conheço, claro! Eu falei, Senhor, aquela palavra que o Senhor ministrou no dia do casamento do Antônio ficou me incomodando. Até semana retrasada, eu me lembrando onde vou encontrar o pastor Luiz Prestes e como é que eu ia saber que o senhor está aqui. E ouvi a sua mensagem, eu falei, Jesus, tem uns planos bem estranhos, né, com as pessoas. Então, irmão, se Deus te mandar fazer uma coisa doida, faça, porque Ele sabe o que está fazendo. Alan, se Jesus mandar você ficar pelado 3 anos profetizando, como fez com o profeta Isaías, pede licença à sua esposa, pede licença ao seu pastor e sai e profetiza pelado, que vai dar certo. Vai ser vergonhoso, constrangedor, mas vocês estão entendendo? Deus nos chama a fazer coisas estranhas, que não tem sentido. Você duvida. Eu ali naquela hora falei, Senhor, tem que ter um propósito, só pode ter um propósito. Ali no momento não aconteceu nada, mas eu fui encontrar o que é o resultado 19 meses depois, né? Mas aquilo que diz a Bíblia, né? Eu plantei, a Paulo regou. Mas quem deu o crescimento? Ó. Então, fique preparado, que Deus vai usar você para soltar semente. Vai acontecer situações estranhas e absurdas. E até você vai dizer, que sentido tem isso? E você vai simplesmente dizer, nenhum sentido. Mas o importante é que Deus está sendo glorificado. Procure, irmão, não esquecer dessa palavra, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Eu velo pela minha palavra para que ela seja cumprida. Então Deus nunca vai deixar a palavra dele, ó, cair no chão. Nunca. Mesmo que você esteja numa situação bem estranha, bem constrangedora, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Amém? Quantos creem nisso? Que Deus vela pela sua palavra. Então deixa Deus te usar, ainda que a circunstância seja a mais louca que possa existir. Ok, meus irmãos, nós temos que corrigir os exercícios. Confere, temos que corrigir os exercícios. Vamos então parar por aqui por hoje, para nós não avançarmos o horário das 10. Na próxima aula nós vamos continuar falando, vai ser a 4ª aula, as obras de Esdras e canonização do Antigo Testamento. Então prepare-se, próxima aula vamos falar das obras de Esdras e a sua canonização. Vamos então para os nossos exercícios. Alguém se lembra aonde nós exatamente paramos nos exercícios? Eu sei aonde parei. O secretário Kleber vai falar daqui a pouco. Paramos no 15.
Aí, Ah lá, a nossa irmã está ligada. Temos a segunda secretária, que é a irmã Daniele Militão. Primeiro secretário, Kleber da Silva. Segunda secretária, Daniele Militão. Paramos, então, na questão número 15. Então, hoje vamos dar 16 a 30. E depois, para finalizar a outra aula, fechamos o questionário. Da 16 a 30. Vamos lá. Razão por que devemos estudar a Bíblia. Qual é a letra? D. D de dado. Porque todas as alternativas anteriores estão corretas. Se você analisar uma por uma, todas estão. Então, você não vai assinalar as três, você vai assinalar a última, porque é uma só, que ela fala pelas três. 17. Dos princípios abaixo é o principal no que diz respeito ao estudo da Bíblia. Qual é a correta? D. D de novo, D de dado. 17, letra D de dado. 18, a Bíblia tem, segundo o livro texto, qual é a letra? B. B de bola, 18. 19, literalmente a palavra inspiração significa A. A, sopro de Deus, que no grego é theopneustos. 19, letra A. 20, teologicamente falando, a inspiração bíblica, qual a letra? C. C de casa, número 20, C de casa. 21, cuidado aqui, ó. Olha a pegadinha aqui, vai pegar todo mundo no pé. A teoria da inspiração da Bíblia, que afirma que as palavras da Bíblia foram literalmente ditadas por Deus. Qual é? Qual a letra? A. Letra Eu Letra A. coloquei A. A. Teoria da inspiração plenária e verbal. Muita gente cai na D, não é verdade? Mas não é D, não. É a mesmo. Muita gente escorrega. Então, 21A. 22 é uma das leis de interpretação bíblica mais universalmente aceita pelos estudiosos da Bíblia. Outra pegadinha boa. 22, qual é a letra? Letra A. A lei do contexto. 23. Isso aqui é fácil demais. Olha, se você errar essa, vai dormir e ter pesadelo. Ele é o fiel intérprete das Sagradas Escrituras. Isso é fácil. A. Letra A. O Espírito Santo. Ei, meu Deus, se você errasse essa, eu ia fazer uma oração para você ter 4 pesadelos. Mas graças a Deus eu nunca fiz essa oração e nunca vou fazer. 24. É importante para o crente não apenas ler a Bíblia, mas também, qual é a letra? C. C de casa, estudá-la com oração e meditação. 25. O que significa inerrância bíblica? Qual a letra? B. B de bola. 25. B de bola. 26. Em 1978, vários eruditos se reuniram e elaboraram um documento em favor da inerrância bíblica, que ficou conhecido como letra D. C de casa, a Declaração de Chicago. Isso aqui é um aspecto da história da formação das traduções da Bíblia. Valeria a pena você ter consultado lá no Google. Então, letra C, a Declaração de Chicago. 27. A divisão dos livros do Antigo Testamento por grupo de assuntos deriva da tradução bíblica chamada Letra B. B de bola, Septuaginta. Então, a Septuaginta, ela divide os grupos de assuntos. Essa é a tradução que fez essa tradução, ou essa divisão. 27b, 28, seção do Antigo Testamento que trata da história de Israel. Letra C.
C de casa, livros históricos. 29, cuidado aqui, porque dá para escorregar. São os livros que compõem a seção poética do Antigo Testamento. Letra A. Essa, se você errasse, ia ter pelo menos um pesadelo, né? Pelo menos um você ia ter. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, 29A. E, finalmente, a número 30, a palavra Pentateuco é de origem grega e significa outro que você não pode errar. Letra B. B, 5 livros. Vamos recapitular, se alguém perdeu aqui o gabarito, vamos repeti-lo. 16, D de dado. 17, D de dado. 18, B de bola. 19, A de Alain, que está hoje trabalhando com uma força tremenda, meu Deus. 20, C de casa. 21, A de Alain de novo. E 22, Alain está de novo. 21 e 22, A de Alain. Ei, Alain. 23, Alain de novo na parada. Que é isso, papai do céu? Olha só. 21, 22 e 23, o Alain está em todas. Pensa no Alain. Letra A. Alain. 21, 22 e 23, A de Alain. 24, C de casa. 25, B de bola, de Brasil. 26, C de casa. 27, B de bola, Bolívia. 28, C de casa. 29, de novo A de Alain. E 30, B de bola, Brasil, Bolívia. Conferido, gente? Conferido? Maravilha. Próxima aula, permitindo Deus, vamos então para a continuação, tá? Nós estaremos indo para a nossa penúltima aula. Essa matéria ela é curtinha, né? Então já vamos praticamente terminá-la, né? Em 2 semanas. Então, deixa eu ver aqui qual a página que nós paramos. Deixa eu só me localizar aqui. Página de número 8. Então, estaremos entrando na página de número 8, ok? Página de número 8, 6.4, as obras de Esdras e a canonização do Antigo Testamento. São 21 horas e 57 minutos, 9h57 da noite. Dessa feita, então, terminamos a nossa aula de Bibliologia 1, lembrando que até 21 de setembro, né, creio que eu já avisei isso, eu aviso de novo, vou fazer um post, vou jogar lá no grupo, até 21 de setembro as nossas aulas começarão 8h30 da noite. Então, em 8h30 já estamos aqui, né? Como geralmente chega primeiro o irmão Kleber ou a irmã Daniele. Então, depois do dia 21, né, que começamos o outono, voltamos ao horário de 8h15, sempre nos esforçando para não passarmos das 10 da noite, ok? Agradecemos a nossa irmã Daniele, ao casal que hoje correram demais, e aí conseguiram chegar, né, um pouquinho atrasados, mas chegaram. Alain e irmã Isabelle, parabéns pela bênção da sua gravidez. Irmão Kleber, obrigado. Também hoje teve um pequeno contratempo, mas conseguiu chegar. Irmão Kleber é de uma pontualidade britânica assustadora. Antes que o relógio chegue lá no plim-plim, ele já está aqui conosco. Obrigado, irmã Isabel, também pelo seu esforço. Irmã Isabel foi tomar uma água ali e voltou, né? Foi muito rápida, né? Ela pegou o copo, encheu e voltou. Obrigado, irmã Isabel, pelo seu esforço, pelo seu grande empenho, né, em estar aqui conosco. Vamos, então, agradecer a Deus por esta aula e vamos colocar nossa irmã Isabelle Spotmeira nas nossas orações, tá? Está grávida, vamos acompanhar esse processo com as nossas orações, certo? O casalzinho vai vir aqui na próxima semana, acredito que vai ser até
ganhar a criança a sua última viagem, depois que a criança nascer, vai ter muitas outras viagens, se Jesus, né, não ficar mais alegre e mandar um segundo ou um terceiro, né? De repente, Jesus vai ficar mais alegre, né? E vai olhar para o Alain, vou te inspirar, vou jogar mais 2 na tua mão. Pensou em gêmeos, oh meu Deus, como é bonitinho ver gêmeos, né? E quem sabe vai ter o rostinho do Alain ou o rostinho da nossa irmã Isabelle, né? Agora, quem vai ser agora não tem a mínima ideia, né? Jesus vai mostrar, né? Quem vai ter o rostinho de quem, né? Mas é importante que venha com muita saúde, cheio de alegria e que traga uma paz tremenda para a vida de cada um de vocês e daqueles que estiverem rodeando a vocês. Essa criança vai ser um instrumento, queremos crer nisso, grande, nas mãos do Senhor nosso Deus. Vamos então orar, tá? Pela nossa irmã, agradecer também pela aula de hoje. Pai amado, obrigado por esta aula, com lutas, com dificuldades, como é normal, tudo que se faz na tua obra é difícil, é pesado, é com sacrifício, é com muito esforço, mas é gratificante, vale a pena. Às vezes choramos, às vezes literalmente sangramos, temos muitas aflições e dificuldades, mas o produto final é o que vale a pena. Por isso, muito obrigado, Senhor, muito obrigado que conseguimos. Chegamos até aqui com muito esforço. Aos alunos que não puderam chegar hoje, ajuda-os. Entra com a tua providência, dá vitória, abrindo portas, trazendo soluções aos problemas que eventualmente enfrentaram no dia de hoje. Senhor, oramos em nome de Jesus pela nossa irmã Isabelle Spotmeira, que se encontra grávida, esperando esta criança que vai definitivamente trazer muita alegria para a sua família, muita alegria para este lar, para a vida do seu esposo, papai dessa criança, Alain, vai trazer muita alegria para a sua igreja, vai trazer muita alegria para os que amam e conhecem este casal. Senhor, que esta gravidez tenha a tua poderosa mão, protegendo, guardando tanto a mãe como a criança de perigos, males, acidentes, com muita saúde sobre a vida de ambos, muita saúde. Se é uma menina ou menino, ainda não sabemos, mas que venha ao mundo exalando saúde, transbordando saúde, e que seja um poderoso instrumento nas tuas mãos para a tua honra e para a tua glória. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por esta tremenda vitória que este casal alcançou e vamos nos alegrar quando chegue o nascimento desta criança para a tua honra e para a tua glória. Despede-nos em paz e em segurança, dando-nos uma semana de vitória. É a oração que a ti fazemos, agradecidos no grande e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema: seriedade, Verdade. compromisso, Compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, Verdade. compromisso, Compromisso. disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade. compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Obrigado. Boa noite de repouso a todos vocês. Ótima semana que resta ainda. A vocês que já fizeram os pagamentos do mês de agosto, muito obrigado. E você que ainda não fez, tem até o dia 30 para assim fazê-lo. Muito obrigado. Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Próxima semana, dia 23, estamos aqui agarradinhos de novo, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Deus nos abençoe. A paz do Senhor a todos. Amém.